A crise climática é uma realidade que pairou pelos ares das grandes cidades brasileiras. Nós precisamos de políticas eficientes e efetivas para enfrentar esse problema. Essa vai ser a conversa de hoje que teremos com um convidado muito especial, o Cândido Bracher. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Cândido, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho pra gente. Obrigado pelo convite, mano. Cândido, a crise das queimadas fez com que a gente atualizasse a tempo presente um discurso sobre a questão ambiental que muita gente ficava tratando, às vezes, como se fosse algo para o futuro distante ou como se fosse uma crença apocalíptica e não a realidade tão grave que, de fato, é. Como você avalia a consciência atualmente no Brasil a respeito da questão ambiental? E, em segundo lugar, quando a gente fala sobre essas questões das queimadas, a pergunta que todo mundo faz é possível prevenir isso ou a gente precisa se adaptar para conviver? Perguntas complexas, mas deixa eu começar dizendo. A gente pode falar do Brasil, acho que a gente deve falar do Brasil, mas o Brasil não está isolado nisso. Quer dizer, eu acho que a consciência da crise no Brasil é pouca, é baixa, assim como é na maior parte do mundo. Quer dizer, nós não estamos isolados nesse, que não chega a ser um negacionismo, mas nesse colocar em segundo plano uma notícia desagradável, uma realidade desagradável, enfim, essa arrancar o avestruz e tentar não ver a situação. E hoje até estou um pouco preocupado, vejo que começou a chover, choveu no Pantanal ontem e tal, e eu tenho medo que a primeira coisa que a chuva lave seja a memória do fogo. E as pessoas de novo se esqueçam de que essas temporadas de fogo nos mostrou que nós que acreditamos, e eu acredito piamente nisso, que o Brasil é um dos países que mais tem a ganhar com a economia verde, com o combate ao aquecimento global, nós estamos vendo que o Brasil é um dos países que mais tem a perder com o próprio aquecimento global, pela sua situação geográfica, principalmente, quer dizer, por estar próximo ao Equador, por estar na região dos trópicos e por ter uma economia profundamente dependente da fertilidade dos seus solos, da disponibilidade de água, e isso é o que sofre com o aquecimento global. Enfim, as temperaturas ficam muito altas. O que é todos esses incêndios, né? Muito se fala, e não é mentira, de que vários deles foram criminosos. Isso é verdade. Mas é um erro você querer culpar o crime pelos incêndios. Os incêndios criminosos teriam tido muito menos êxito se não fosse a temperatura tão alta, o solo tão seco, os ventos que ajudaram a tornar o fogo incontrolável. E esses incêndios criminosos foram mais aqui em São Paulo. Os incêndios no Pantanal foram acidentais, não tem nada de criminoso. E os incêndios na Amazônia são criminosos, mas é um crime de uma outra natureza. Quer dizer, o crime em São Paulo é um crime de alguém querendo ameaçar o proprietário de terra, querendo chantagear, querendo... Enfim, tem vários motivos para o crime. O crime na Amazônia, então, é contra um terceiro que é dono da terra. O crime na Amazônia é contra a sociedade, quer dizer, é alguém se apropriando de uma terra que não lhe pertence, é um grileiro, normalmente amando de pessoas mais ricas nas grandes cidades, que põe fogo para depois reclamar a propriedade da terra quando colocam gado. Bom, então, eu acho que essa é a dinâmica dos incêndios. Quando você está no campo, como eu tenho estado muito no Pantanal, você sente que você está realmente sobre um barril de pólvora. Quer dizer, a terra esturrica, a areia está sequíssima, as árvores estão... Então, realmente, qualquer faísca coloca fogo. E
com os ventos fortes que você tem lá nessa época, o fogo se torna incontrolável. Muito bem. Ou seja, tem uma dimensão que a gente precisa lidar com segurança pública, que é o combate ao crime, mas a principal questão são as condições climáticas. A principal questão são as condições climáticas, porque elas favorecem muito os incêndios, seja os acidentais, seja os naturais, seja os criminosos. Se esses incêndios, se você pode prevenir, naturalmente você pode prevenir. Você pode educar, você pode procurar evitar que esses acidentes ocorram e tudo mais. Mas com essa condição natural fica muito difícil, porque qualquer coisa que escape você tem. Então você precisa se aplicar agora são políticas de adaptação, que é você reagir rapidamente ao incêndio. Ainda ontem teve uma reunião perto de Campo Grande, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Minha mulher esteve lá presente, o pessoal da Suzano organizou, vários fazendeiros do lugar, estudando formas de reagir rapidamente ao incêndio, com torres de observação, com brigadas móveis rápidas, tal. Aumenta muito os custos. O Pantanal já não é uma região onde você tenha um grande rendimento da terra, enfim, a coisa vai se tornando meio proibitiva. O fato é que você tem que fazer isso, quer dizer, políticas de adaptação são necessárias. Mas sem querer fazer trocadilho, a política de adaptação é você apagar o incêndio. Mas você prevenir, você fazer com que essas condições não se repitam, para isso você tem que ter uma política séria de combate ao aquecimento global. E por onde passa essa política? Isso é uma pergunta muito difícil, por onde passa a política de combate ao aquecimento global. A resposta genérica é: o aquecimento global decorre da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Gases de efeito estufa são principalmente o dióxido de carbono, mas também o metano e também outros gases que ficam na atmosfera fazendo um escudo que não permite que o calor da Terra volte para a atmosfera, ele fica retido na Terra. Então é isso. E esses gases, eles advêm principalmente da queima de combustíveis fósseis. 80% vem da queima de combustíveis, 80% vem da queima de combustíveis fósseis. Então, isso passa por você reduzir a queima de combustíveis fósseis, reduzir o uso de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis é carvão, gasolina, gás natural, são essas coisas. Então, isso precisa zerar. E você precisa zerar a emissão desses gases. Carbono, desses gases, até 2050. Se você quer ficar em um aquecimento de 1,5 grau, um aquecimento de 2 graus, que já é grave, a gente está vendo o que é isso, a gente ainda nem está totalmente lá ainda. Então, passa por isso. Como é que você faz? E depois tem uma coisa interessante. Não adianta eu resolver o problema do Brasil. O mundo, a atmosfera não tem fronteira. É um problema global, precisa ser resolvido globalmente. E aqui que eu acho que a gente está muito, muito atrasado. A humanidade, está muito atrasada. Vou fazer uma digressão talvez um pouco longa aqui. A forma mais fácil de resolver isso globalmente seria através do mercado. O mercado é o instrumento perfeito para você resolver isso. Coloque-se um preço. Por quê? Porque o aquecimento global resulta de uma falha imperdoável da economia de mercado. Na economia de mercado, você coloca um preço nos recursos escassos. Todos os recursos escassos têm preço. O trabalho tem preço, a terra tem preço, tudo tem preço. Não se percebeu que a capacidade da atmosfera de armazenar gases de efeito estufa é limitada, é um recurso escasso. Como tal, deveria ter preço. Como nunca se colocou preço, ficou uma externalidade, né, uma consequência indesejável, mas sem preço, foi abusado. Quer dizer, todo mundo produziu o que tinha que produzir sem levar em conta essa externalidade negativa. Todo mundo não. Os países desenvolvidos, aqueles que se industrializaram antes. Primeiro a Inglaterra,
depois a Europa, depois os Estados Unidos, e agora a China é o maior emissor mundial. Então, a solução simples seria, olha, vamos colocar um preço. Vamos colocar um preço. Preço, se são 10, são 20, são 30, são 50 dólares por tonelada, coloque-se um preço. O que acontece quando você coloca um preço? Gera uma baita inflação, é verdade, porque é um novo custo que não existia antes, tá certo? O mundo tem que, de alguma maneira, se adaptar a isso, mas você colocando um preço nas emissões, os produtos que não emitem se tornam muito mais competitivos. E você, com isso, é um estímulo para as novas tecnologias enorme e um desestímulo às tecnologias que emitem. É uma coisa assim, é tão simples. E é simples e é justa. Porque você pode dizer, não, mas isso nunca foi combinado. Tá certo, é uma externalidade, ninguém nega que causa efeitos negativos, mas nunca se combinou, então não pode cobrar. Eu acho que esse pode ser um argumento válido para dizer não pode cobrar pelo passado. Agora, faz 30 anos que todo mundo sabe disso. Faz 30 anos, faz 29 anos que a gente está discutindo isso. E quem não paga são os países mais ricos do mundo. Quer dizer, quem está deixando de pagar é a China, que hoje é o maior emissor, são os Estados Unidos, é a Europa, é o Brasil, é a Rússia, enfim. E isso se nós olharmos do ponto de vista de países. Mas se nós esquecermos as fronteiras e olharmos do ponto de vista de indivíduos, nós, os indivíduos mais ricos, é que não estamos pagando. Porque nós consumimos produtos que geram muito mais emissões do que as classes pobres, enfim, menos favorecidas. Tem um aspecto muito interessante nisso, porque para algumas pessoas que às vezes não se aprofundaram tanto nas ideias liberais e, enfim, e nessa reflexão sobre fenômenos de mercado, acabam vendo, não, então vocês estão defendendo que os governos criem um preço artificial, isso não é um imposto? E aí as pessoas tratam imposto logo algo negativo que vai travar a atividade econômica, que vai diminuir a produtividade e todos os efeitos negativos que costumam estar associados aos impostos. Mas eu vi uma entrevista onde o senhor recentemente dizia que a emissão de carbono é um furto continuado. O senhor pode elaborar essa ideia? Posso. O que é que está sendo furtado? Alguma coisa que pertence a todos nós, que é a capacidade da atmosfera de armazenar gases de efeito estufa. Quem está furtando? Quem está emitindo gases de efeito estufa e se recusa a pagar por isso. Quer dizer, quem está se apropriando desse espaço sem pagar por isso. Eu acho que isso é uma ideia extremamente liberal. A essência do liberalismo é você pagar pelo que você consome. Enfim, é a equidade. Enfim, se você se furta a esse princípio básico, você diz, não, então, olha, ninguém avisou nada e agora eu posso continuar emitindo e me apropriando do que não me pertence. Agora, de fato, o mercado precisa de uma ajuda aí. Qual é a ajuda? Os governos precisam se juntar e pactuar a forma de fazer isso. Tem soluções excelentes. Um excelente economista liberal, eu acho que é o Raghuram Rajan, foi presidente do Banco Central da Índia, economista-chefe do Fundo Monetário. Ele tem uma ideia muito simples, simples de compreender, mas que para ser implementada precisa de apoio dos grandes países do mundo. O que essas nações ricas estão fazendo? E eu tenho receio, já estou muito velho para parecer adolescente, quer dizer, mas que parece uma coisa meio adolescente, uma rebelião assim, contra as nações ricas. Nunca foi a minha linha essa. Mas o que eles estão fazendo? Não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai correr para desenvolver tecnologias novas de fazer os produtos sem emitir carbono. Então a China corre e se torna líder mundial nas placas solares, líder em carros elétricos, domina o acesso aos minerais essenciais para a fabricação de baterias, enfim. Os Estados Unidos não colocam uma penalidade para quem emite carbono, nenhuma, mas fazem um projeto, o Inflation Reduction Act, de 390 bilhões de dólares, acho que são 390, 360, enfim, bilhões de dólares, para estimular
desenvolvimento de tecnologias. Então, o que você faz? Olha, eu não pago pelo que eu estou emitindo, mas eu vou gastar dinheiro aqui para desenvolver tecnologias que depois eu vou vender para o resto do mundo, e a China também vai vender os seus carros elétricos e tal. E como um está meio ressabiado com o outro, os dois não se aliam a favor do mundo. Então, os Estados Unidos coloca 100% de taxa sobre o carro elétrico chinês e assim por diante. Então, o que nós estamos vendo, eu tenho a impressão, se você conseguir se colocar distante da Terra e olhar, os homens estão se destruindo. E é assim, é uma miopia, enfim, é um curto-prazismo, é um imediatismo nas decisões, que no fundo isso é uma das fragilidades das nossas democracias. Quer dizer, como os políticos têm que ser eleitos a cada 4 anos, eles não conseguem votar leis que imponham ônus aos seus eleitores hoje para benefícios que talvez venham só para os filhos dos eleitores ou que venham daqui a muitos anos. Mas com isso, enfim, a gente está realmente vivendo muito perigosamente. E aí, quando a gente tem um contexto como esse do ponto de vista global e pensamos na discussão a nível Brasil, aparecem as pessoas que dizem, se os países ricos enriqueceram poluindo, a gente não pode ser ingênuo, entre aspas, e deixar de poluir e não enriquecer. Por que esse raciocínio está errado? Esse é o grande problema do aquecimento global, um problema que exige uma solução global. É aquela história de você olhar para o lado, olhar para o ganho de quem está ao seu lado e não olhar para o ganho de todos. Enfim, é a mesma coisa, eu acho, quer dizer, é um raciocínio, eu vou agora aqui, talvez eu cometa um erro, porque eu nunca tentei esse raciocínio antes, mas é quase assim como o comunista. Ela tem que ser igual para todo mundo. O outro teve, eu também vou ter. Tem que ser tudo igual para todo mundo. Olha, ele já foi, agora eu vou fazer. Quando a essência do mercado, do livre mercado, tá certo? É você poder atuar, enfim, dentro de regras específicas, de uma governança clara, mas você pode atuar livremente. Então, hoje já não é mais o tempo de fazer isso. Hoje não é mais o tempo de emitir gás de efeito estufa. Conseguimos reclamar do passado? Eu acho que não, porque eu acho que não do passado antes de 1990, porque ali, enfim, não estava combinado. Agora, depois de 1990, só não foi combinado por imposição dos fortes. E aí você não pode aceitar isso. Agora, o Brasil, o que é que eu acho que nós no Brasil precisamos ver? Primeiro é o seguinte, nós temos um grande interesse no combate ao aquecimento global. Temos um grande interesse porque o aquecimento global nos prejudica mais do que a média dos países, e temos um grande interesse porque nós podemos ganhar muito mais do que a média dos países. Podemos ganhar mais por causa da nossa matriz energética limpa, por causa das nossas florestas e da capacidade de captura de carbono delas, por causa da nossa insolação e o potencial de, com isso, fazer a eletrólise, criar o gás do hidrogênio verde, depois combinar com os carbonetos de processos biológicos, como fermentação da cana, que a gente tem tudo aqui, e produzir o metanol, que substitui combustível de navios, etc. Então, enfim, a gente tem um monte de coisas para fazer nisso. Isso tudo vai dar muito resultado se o mundo estiver alinhado para reduzir o aquecimento global, se tiver um preço global para o carbono, por exemplo. Então, a gente tem que se colocar nessa trincheira, a gente tem que se colocar nessa batalha. Enfim, lutando para que o mundo adote um preço global por carbono ou algum acordo desse tipo. Para a gente fazer isso, para a gente se qualificar para essa discussão, a gente precisa fazer lição de casa. Eu não posso chegar lá com a Amazônia sendo desmatada, 46% das minhas emissões vindo de desmatamento e querer me credenciar para esse debate como alguém respeitável. Quer dizer, acho que o Lula está tendo dificuldades agora em Washington essa semana. Parece que a credibilidade, ele vai ter que lutar muito para reconquistar a credibilidade depois da gente ter durante 2 anos patinado na questão ambiental.
Não fomos só nós, muitos outros países também, mas eu tinha um colega de origem espanhola no banco que dizia dolor de muchos, consuelo de tontos. Você fica aliviado porque o outro também fez mal, não adianta nada. Muito bom. Qual é o tamanho do potencial econômico do mercado de carbono para o Brasil? A gente consegue ter uma ideia precisa dessa conta? Eu nunca fiz essa conta. O mundo emite 50 bilhões de toneladas de carbono por ano. A ideia do Rajan é o seguinte: se nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e emitimos 50 bilhões de toneladas por ano, então cada um emite mais ou menos 6,3 toneladas, cada habitante emite 6,3 toneladas. A ideia dele é que você coloque um preço, 20, 30 dólares por tonelada. E diga o seguinte: aqueles países que emitem, na média, mais do que 6,3 toneladas por habitante, pegam esse tanto que emitem a mais, multiplicam pela quantidade de habitantes, multiplicam por 30 dólares, pagam isso anualmente a um fundo. Aqueles países que emitem menos fazem o contrário. Se o Brasil emite 1,5 bilhão, 2 bilhões de toneladas para 200 milhões de habitantes, agora eu vou me atrapalhar com os zeros, não vou fazer essa conta, mas o fato você faz essa conta e multiplica por 30 dólares, quer dizer, então todos os 50 bilhões de toneladas multiplicados por 30 dá 1,5 trilhão, é isso? Não, 150, 1 trilhão e meio de dólares por ano. Essa é a conta de todo o carbono do mundo. Quer dizer, se uma pessoa emitisse tudo e o outro não emitisse nada, essa teria que pagar 1,5 trilhão. Essa é a conta para o mundo como um todo. Se o Brasil tem 2% dessas emissões mundiais, 3% dessas emissões mundiais, enfim, é 3% de 1,5 trilhão. Você fazer conta aí quanto é 45 bilhões, não sei. Enfim, é perigoso fazer essas contas na frente da câmera assim, depois dá errado. Mas é impressionante, né? Porque a gente está falando então de um potencial econômico muito grande. E como esse potencial pode... Porque existem algumas dimensões do mercado de carbono, né? O potencial econômico é maior do que esse. Esse é o potencial, se as minhas contas estão certas, não juro, mas esse é o potencial das negociações de créditos de carbono. Agora, na hora em que você for o fabricante, ou um dos grandes fabricantes do principal combustível que vai substituir combustível de aviação, combustível de navios, que você tiver o grande potencial de captura, depois e aí se aliar uma agricultura nossa, que eu acho engraçado o agro ser contra isso. A nossa agricultura emite muito menos carbono que a agricultura das zonas temperadas, a agricultura tropical. O que nós precisamos, ao invés de nos opormos firmemente a qualquer cobrança pelas emissões, é batalhar para que as emissões sejam medidas corretamente. Enfim, então, nós temos tantas vantagens relativas que eu acho que o nosso potencial de ganho é muito maior. E eu acho que um ponto de preocupação é como conseguir incluir o desenvolvimento social aliado a esse desenvolvimento do potencial da economia verde. Porque quando a gente fala, por exemplo, com políticos da região norte, da chamada Amazônia Legal, o discurso mais comum é dizer: você não pode querer que o povo preserve a floresta enquanto está passando fome, enquanto tem condições sociais enfim, muito degradantes, e a única saída que eles têm é desmatar ou algo do tipo. Esse é um discurso muito frequente. De que forma a economia verde pode trazer benefícios sociais para o povo da Amazônia, por exemplo? Eu acho que esses políticos que fazem esse discurso têm toda a razão. Eu dou toda a razão para eles. Quer dizer, eu acho que é uma hipocrisia você ficar dizendo lá da Europa: a floresta em pé vale muito mais do que a floresta derrubada,
mas para o homem que está ali do lado da floresta, quer dizer, a floresta em pé não rende um tostão, ele não tem nada o que fazer com ela. Então, cabe a nós criarmos mecanismos de transmissão para que esses recursos que vêm da captura de carbono, ou agora desse plano que foi anunciado, que ainda é um projeto que foi anunciado em Washington essa semana, o TFFF, Tropical Forest Financial Facility, eu acho, que é uma forma, que é uma remuneração pela floresta mantida em pé. E a gente primeiro precisa conseguir que esses recursos sejam investidos na capacitação dessas pessoas que estão lá, para que para elas a floresta em pé também valha mais do que a floresta derrubada. Então isso você tem que desenvolver ciência na região, você tem que melhorar a educação, você tem que desenvolver turismo. Enfim, há uma série de formas de fazer. Em último caso, enquanto você não tiver nenhuma dessas formas, dá dinheiro. Enfim, mas você de fato não pode querer que a pessoa fique lá morrendo de fome. Na hora que ela está lá sem ganhar nada, ela é um prato cheio para quem quer explorar garimpo ilegal, para quem quer explorar pesca ilegal, como a gente viu no caso daqueles ambientalistas que foram mortos, para quem quer grilar terras. Quem é o homem que vai lá com a motosserra cortar a árvore? Não é um ricaço, não, é alguém que foi contratado por um... Enfim, então, eu acho que, de fato, isso é um problema muito sério que a gente tem que... É responsabilidade nossa. Essa semana também teve uma novidade interessante, que o governo do Pará fez um leilão de R$1 bilhão, né, de uma área de crédito de carbono pela manutenção de reservas ambientais no Pará. Ou seja, a gente acaba tendo um potencial do mercado de carbono que se divide em alguns eixos, né? Temos o mercado voluntário, que já existe, tem o potencial do mercado regulado em relação a empresas e tem um mercado, inclusive, entre entes subnacionais, né? Como o governo do Pará. Como isso pode se integrar? Olha, foi uma operação pioneira, muito bonita do Pará, eu acho. Se não me engano, foram 180 milhões de 180 milhões de toneladas de crédito de carbono. Pelo que eu entendi, o esquema funciona assim. Você tem a média de desmatamento de 2018 a 2023. Essa é a sua linha base. E você receberá créditos de carbono desde que o desmatamento de 2023 a 2027 seja X% abaixo do que foi de 18 a 23. Quer dizer, é um compromisso que o Estado assume de reduzir o desmatamento e é pago por isso. Vira uma forma de financiar a política pública para atingir aquele resultado. Todas essas iniciativas locais, a Europa é líder nesse tipo de... Tem o mercado Cap and Trade da Europa. Todas essas iniciativas locais resolvem situações locais. A Europa faz um esforço muito grande para estender isso além das suas fronteiras, colocando um mecanismo de taxar as importações na fronteira pela quantidade de carbono contida nelas, que é para não ter uma concorrência desleal com os seus produtores internos que estão pagando pelas suas emissões de carbono. Com isso, você começa a ter queixas de certos países na Organização Mundial do Comércio, dizendo, não, mas isso aqui é protecionismo europeu, não posso, eu também vou ter que criar aqui a minha coisa, enfim, isso força uma globalização. Quer dizer, essas iniciativas locais, na hora que elas começam a se disseminar no mundo, acabam forçando uma nivelação de todas e talvez por esse caminho a gente acabe chegando no preço mundial para o carbono. Mas é um caminho longo, penoso, e eu não sei se a gente tem esse tempo todo. E o Brasil vai sediar a COP. Qual deveria ser a postura do Brasil e a agenda a ser pautada para acelerar esse processo, e já que a gente não tem esse tempo todo? Eu acho que a gente tem que começar já. Quer dizer, a primeira coisa seria a gente pré-anunciar hoje as nossas contribuições nacionalmente definidas, NDC,
ambiciosas, anunciar onde a gente vai estar daqui a um ano e pouco na COP e onde a gente vai estar em 2030, 2035. E chegar na COP e mostrar que cumprimos isso. Isso eu acho que é a primeira coisa, para você ganhar status na sua negociação. Depois, aí eu acho que a gente precisava se envolver desde já numa negociação diplomática internacional forte pela adoção de um preço global para o carbono. Você já imaginou como seria bacana? Eu posso estar com wishful thinking aqui, mas você já imaginou se nós tivermos o Acordo de Belém, como tivemos o Acordo de Paris em 2015, tivemos 10 anos depois o Acordo de Belém? O Acordo de Belém foi um acordo onde todos os países se comprometem com um preço para o carbono, até um preço para suas emissões, alguma coisa na linha disso, essa proposta do Raghuram Rajan ou algo assim. Enfim, não vai ser nada tão abrangente, mas essa tem que ser a ambição. Quer dizer, se você não coloca uma ambição, eu acho que é isso que a gente tem que tentar. Depois, a gente precisa, acho que poderemos desenvolver muito esses mecanismos de proteção de florestas. Acho que esse TFFF me parece uma grande ideia, enfim, algo... Porque a STFFF tem uma grande vantagem, e também a forma como o governo do Pará fez, que é similar. Você não tem que ter o cálculo da adicionalidade. O cálculo da adicionalidade que você tem nas outras formas de preservação de floresta, você tem que provar, de uma certa maneira, que aquele pedaço de terra de floresta que você está protegendo, se você não protegesse, ia ser derrubado. Que é uma coisa... enfim, um contrafactual quase impossível. Quase impossível, gera todo tipo de subjetividade, e essa subjetividade é explorada muitas vezes pelos ambientalistas dos países desenvolvidos para desacreditar o produto da compensação de crédito, porque eles, com a melhor das intenções, se você quiser, o purpurismo, são contra as compensações de crédito de carbono, porque eles dizem, não, é muito fácil aqui, chega a nossa indústria, emite um monte de carbono, depois compra os créditos de carbono lá do Brasil e compensa. Eu quero que eles reduzam as emissões dele aqui. Está certo ele querer isso. Só que se ele quiser só isso e não aceitar as compensações, não sobra nenhum dinheiro para proteger as florestas. Então, e o raciocínio precisa ser global, né? Precisa ser global, de novo, porque como a atmosfera não tem fronteiras, eles acabam dando um tiro no pé, outra miopia. É engraçado, mano, porque o fato do problema ser global e ser de solução complexa facilita muito a tarefa de quem tem interesse em atrapalhar, que são basicamente as pessoas que vivem de emitir carbono, o pessoal de óleo e gás, de combustíveis fósseis. Tal. É muito fácil a tarefa, porque basta você procrastinar, basta você fazer perguntas. Você não precisa dizer só contra. Você precisa, mas e isso aqui? E aquele caso daquele outro que vai ficar assim? E aqui, enfim, esse aqui não vai diminuir, vai ter que comprar um crédito? Enfim, é muito fácil você criar uma quizumba ali e fazer o negócio não andar. E como a gente está chegando perto do final da conversa, como você acha que a gente deve distribuir as responsabilidades no avanço dessa questão? Até que ponto porque quando se trata de uma questão global, é isso, é muito fácil você tentar se esquivar da própria responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, para um cidadão comum, parece algo muito distante das capacidades dele de influenciar de alguma forma nessa pauta. Então, como lidar com esse problema da coordenação e dessa descentralização de responsabilidade que acaba quase desresponsabilizando todo mundo, né? E aí, para fazer um gancho com a nossa visão liberal de mundo, não existe liberdade sem responsabilidade, né? Então, se ninguém está assumindo a responsabilidade, vamos todos nos matar, no fim das contas, né? Eu acho que esse é um problema muito grave. Quer dizer, porque como a solução envolve uma série de atores e nenhum ator individualmente é capaz de garantir, então é muito fácil você... É aquela postura no trabalho de grupo na faculdade, né? Que você deixa o resto do grupo trabalhar e você não faz nada. Bota o nome na cartolina. Assina o trabalho e ponto. A tendência, o fato de haver essa facilidade
atrapalha muita coisa. E eu tenho a impressão, de novo, quer dizer, aqui é uma conversa de adultos. Quer dizer, então, e entre os países tem que ser assim. Quer dizer, você não pode ficar apontando o dedo para o outro. Ah, mas eles já queimaram, agora então eu posso queimar. Ele já... Não, enfim, aqui nós estamos diante de um perigo enorme. Então, ao indivíduo, eu acho que cabe escolher bem os seus candidatos, se manifestar em função disso, mudar os seus hábitos, possível. Mas eu não acredito muito na mudança de hábitos, como, enfim, tem 3 formas, né, de você diminuir a emissão de carbono. É mudando os hábitos, vamos de bicicleta para o trabalho em vez de carro, vamos viajar menos de avião, vamos, enfim, uma série de formas. Mudando a forma de produzir os bens, que é pela tecnologia, que você consegue resolver 90%, assim. E outra é capturando. São os 3 conjuntos de maneira que existem, né? E nós precisamos, então, enfim, nos aplicar coletivamente, apoiar iniciativas que façam essas coisas. Mudar hábitos é difícil, é uma coisa geracional. Assim, mudar hábitos é mais só você educar o seu filho para ele. E ele vai estar já sob influência de aquecimento global, então ele vai ter uma consciência maior. Um adulto mudar o seu hábito é muito mais difícil. Eu não apostaria minhas fichas que a mudança de hábitos no curto prazo vai produzir uma grande redução de emissões. A mudança de tecnologia, sim. E a preocupação em você criar governanças que garantam e que estimulem essas tecnologias a serem mais rapidamente competitivas, eu acho que é fundamental. Muito bom. Cândido, para finalizar, por que alguém que ama a liberdade deve se preocupar com a questão ambiental? Olha, a primeira coisa é o seguinte, por que alguém que ama a vida deve se preocupar com a questão ambiental? Porque a questão ambiental, ela ameaça a vida. Sem vida não há liberdade, não há nada. Agora, eu acho que alguém que ama a liberdade ama também a capacidade dos homens se organizarem para usufruir dessa liberdade. E, nesse sentido, o problema do aquecimento global é um problema apaixonante, na medida em que ele exige que os homens sejam capazes de se organizar numa questão que deriva de uma grande falha de mercado. Então, como é que nós nos estruturamos para suprir essa falha e para corrigir, se possível, usando o mercado? Eu acho que essa eu acho que seria uma vitória maravilhosa do liberalismo resolver um problema desse. Maravilha. Se você que está acompanhando também acha que é importante que os liberais tragam essa contribuição para melhorar os rumos da humanidade, não esqueça de, além de divulgar este conteúdo, se tornar um associado no nosso site em eusolivres.org/participe. Cândido, muito obrigado por essa conversa. Obrigado, foi um prazer. Obrigado e até a próxima.